Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Pastor Jairo Freitas. Meus irmãos amados, meus amigos que estão ouvindo o programa Vida Triunfante, a paz do Senhor para todos. A partir de agora, a sequência mais importante do programa, a Hora da Verdade. Ontem nós falamos aqui sobre a cura que Jesus realizou na vida de uma mulher que sofria há 12 anos. E hoje nós vamos continuar falando sobre o mesmo assunto, o mesmo tema de ontem, tocando em Jesus. Nós lemos o texto completo ontem, tá? Do versículo 22 em diante, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 35, já falando sobre a ressurreição da filha de Jairo, tá bom? Então preste atenção, localize aí na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, a missionária Sara Freitas vai ler para vocês. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Graças a Deus por esta palavra que está na Bíblia, está registrado este caso, este fato, na infalível palavra de Deus. É muito importante, meu prezado irmão, meu amigo, a gente conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é fundamental, principalmente nestes últimos dias. Precisamos conhecer mais e mais. Nunca foi tão necessário a gente conhecer a palavra de Deus quanto nestes últimos dias. Há muitas heresias agora com a internet, muita fake news, e a gente tem que ter certeza das coisas. A Bíblia, ela é a verdade. Você tem qualquer dúvida a respeito dos últimos acontecimentos, leia a Bíblia. Vá para a palavra de Deus, que ela tem resposta para as nossas interrogações. Pois é, mas vamos falar agora do milagre que Jesus realizou na vida da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum.
Jesus se encontrou com ele, ou ele foi ao encontro de Jesus, quando Jesus voltava de Gadara. Jesus atravessou o mar da Galileia, e quando ele chegou na praia, ao desembarcar, era grande a multidão que já o aguardava, e entre a multidão se apresentou uma pessoa importante. Ele era conhecido em Cafarnaum, Jairo. Era religioso. Tenho certeza que nesta tarde eu estou falando para muitos religiosos, para pessoas inteligentes, pessoas até que estudaram bastante, pessoas que fizeram curso de teologia, de filosofia, pessoas preparadas. E Jairo não era qualquer um. Naquele tempo, para ser chefe de uma sinagoga, precisava conhecer a Torá, que era o livro da lei, a Bíblia dos judeus. Por enquanto, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, mas o Antigo Testamento já havia sido escrito. Claro, não como hoje, que nós temos em apenas 66 livros, a Bíblia evangélica, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Naquela época não era assim. Era nos pergaminhos, em papiro. Era muito difícil, por isso que nem todo mundo tinha um exemplar da Bíblia, porque não era só um volume. Muito bem. Então, para ser um chefe de sinagoga naquele tempo, teria que estudar. Teria que conhecer os 613 artigos da lei judaica. Não era fácil, não. Mas com toda a religiosidade, Jairo, e foi nesse aspecto que ele tocou em Jesus. Quando ele disse para Jesus: mestre, eu sou Jairo, eu sou o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Quando ele se identificou para Jesus, e ele disse assim: e a minha filha está à beira da morte. Quer dizer, a religião dele não resolveu o problema. A posição dele como líder religioso não resolveu o problema. A menina estava lá morrendo, a criança de 12 anos. Estava lá moribunda, como ele mesmo disse para Jesus: a minha filha está moribunda. Está só esperando a hora, como a gente fala nos dias de hoje. Jesus se sentiu tocado pela humildade daquele líder religioso. Sei que eu falo neste momento para muitos líderes religiosos que me ouvem. Eu sei até de alguns que gravam o programa. Glória a Deus por isso, para depois fazer as suas conjecturas. Parabéns, continue fazendo isso. E a maneira como ele se dirigiu para Jesus o tocou. Não obstante, volto a dizer, a sua religiosidade. E ele então convidou Jesus para que ele acompanhasse até a sua casa. Muito bem. Jesus então o seguiu. Aconteceu no caminho daquela mulher tocar nele, que eu falei no programa de ontem. Jesus curou aquela mulher, e depois que Jesus despachou a mulher, dizendo: vai, filha, a tua fé te salvou, naquele momento chegaram algumas pessoas lá da casa de Jairo e disseram para ele: não incomoda mais o mestre, porque a menina acabou de morrer. E Jesus ouviu aquela mensagem negativa. Jesus ouviu aquela mensagem de morte e disse para Jairo: não temas, crê somente. E ele então
determinou que a multidão permanecesse naquele local. E apenas Pedro, Tiago e João o acompanharam. E eles então caminharam em direção à casa de Jairo. Quando eles chegaram na casa, diz aqui o texto que o alvoroço era grande, muito choro. Quando alguém morria em Israel, havia aquela tradição, a família contratava lá as carpideiras, que eram pessoas profissionais em chorar. Elas choravam, ganhavam dinheiro para chorar em velório. Tinha esse tipo de pessoa naquele tempo. Eram profissionais. Pois é. E Jesus, ao entrar na casa juntamente com Jairo e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, quando ele viu aquele alvoroço, ele disse: mas por que todo esse alvoroço? A menina não morreu. Ela apenas dorme. Jesus falou aquilo para dar uma tranquilidade para as pessoas, para ver se melhorava o ambiente. E eles riram dele. Claro, Jesus sabia que a menina estava morta. Eles acharam graça. Quem sabe até alguns zombaram dele. Jesus mandou que a casa fosse esvaziada. Aqui há um segredo, amigo. Porque Deus não opera onde há incredulidade, onde há curiosidade. Deus não opera quando as pessoas não creem. Então Jesus sabia que para aquelas pessoas que estavam ali não tinha mais jeito. A incredulidade era o que dominava o ambiente naquele momento. Não tem mais jeito. Por isso Jesus pediu ao dono da casa que a casa fosse esvaziada e que ficasse apenas Pedro, Tiago, João, ele, Jesus, o dono da casa, Jairo, e certamente a mãe, o pai e a mãe. A Bíblia não revela o nome da mãe. E depois que a casa foi toda esvaziada, o pessoal ficou todo do lado de fora, Jesus se dirigiu à menina e disse, certamente perguntou para o pai e para a mãe, como é o nome dela? Né? Mas Jesus não chamou-a pelo nome. Jesus usou a palavra em hebraico, Talita Cumi, que significa menina, criança, levanta. E a menina se levantou e começou a caminhar de um lado para outro, e deram a ela de comer. A menina ressuscitou. Grande foi a alegria de Jairo, grande foi a alegria da esposa de Jairo, e grande também foi a alegria daqueles que estavam do lado de fora, chorando, e até zombando. Mas quando Jairo certamente deu a boa notícia, a menina ressuscitou. Eles ficaram assombrados com grande espanto. Eles ficaram assombrados. Estava morta para eles. Porque para eles estava morta, e estava mesmo. E para eles foi uma novidade muito grande. Muitos creram e com certeza muitos ficaram ainda mais incrédulos. Ficaram duvidando. Meu prezado irmão, meu amigo, Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, mudando a sorte daquela família, ele também, nesta tarde, ele quer mudar a sua sorte
quer mudar a sua vida, Ele quer operar em você uma ressurreição. Primeiro, a ressurreição espiritual. Porque eu tenho certeza que eu estou falando para muitos líderes espirituais que estão mortos em seus delitos e pecados, achando que está tudo bem. Como Jairo, sendo chefe, sendo um líder religioso, estava morto espiritualmente. Precisava ter aquela experiência com Deus. E eu tenho certeza que muitos líderes espirituais que me ouvem neste momento, apesar de serem religiosos, estão precisando nascer de novo. Estão precisando de uma ressurreição espiritual. E só quem tem poder para ressuscitar mortos é Jesus. Pastor não tem, diácono não tem, presbítero não tem. Nenhum líder religioso tem poder para ressuscitar ninguém. Quem ressuscita é Jesus. Quando nós usamos a autoridade do nome dele e quando é da vontade dele ressuscitar. Eu já tive uma experiência com Deus, de orar por alguém, com meningite. Eu mandei uma vez só uma palavra e alguém que estava lá no hospital, que estava lá em estado de coma, voltou a viver. Eu tenho essa experiência no meu ministério. Jesus não mudou, Ele só quer que a gente creia. Quando disseram para Jairo, não adianta mais, a menina morreu, não incomoda mais o mestre. Aí Jesus disse para ele, olha Jairo, a última palavra é minha, eu tenho a última palavra, não temas, crê somente Jairo, eu vou lá, eu vou resolver o problema. E ele resolveu. Meu prezado amigo, nesta tarde, Jesus quer resolver o seu problema, só vai depender de você crer. Se você crê, o milagre da ressurreição espiritual vai acontecer na sua vida. E, além dele resolver os problemas espirituais, ele também resolve os problemas materiais. Os problemas físicos, os problemas desta vida. Para Jesus, todo problema tem solução. Depende somente da gente crer e, é claro, dele querer. Porque nele está tanto querer como o efetuar. Então, agora eu quero orar por você. Onde quer que você esteja agora, neste momento, eu quero fazer uma oração por você. E se você crer, você vai receber o milagre agora. Se você aceitar a Jesus Cristo, você vai receber a ressurreição espiritual. E se você tiver com qualquer outro tipo de problema, Jesus vai resolver, porque para ele todo problema tem solução. Ore comigo agora. Pai soberano, mais uma vez pela tua infinita misericórdia, a tua palavra foi pregada, o teu evangelho foi anunciado. E agora, Paizinho, eu quero te apresentar as pessoas que ouviram a tua palavra e que estão crendo. Principalmente aquelas pessoas que estão te aceitando como Senhor, como Salvador. Por estas pessoas eu te peço agora, Pai, perdoa-lhes os pecados. Não leva em conta, Pai, o tempo da ignorância, mesmo estas pessoas sendo religiosas e até líderes religiosos. O Senhor não levou o tempo em que Jairo esteve na ignorância, mesmo sendo um líder religioso. Assim, papai, eu te peço, perdoa estas pessoas, registra o nome de todas elas no livro da vida e que elas perseverem em te servir até o Senhor voltar, porque o Senhor vai voltar brevemente. Obrigado, meu Rei, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo neste momento,
pelo milagre que o Senhor está realizando agora na vida destas pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.